Se não bastasse a McLaren ter ultrapassado a Ferrari com seu ritmo, agora a equipe italiana tem que lidar com uma certa insatisfação entre seus pilotos, porque um não está entendendo o outro e a equipe não está querendo dizer as estratégias publicamente porque as rivais podem entender. Ou seja, não tem nenhum código para os pilotos entenderem exatamente em que situação de corrida eles estão. E essa não foi nem a única situação, digamos, complicada da corrida lá na Holanda, porque teve uma ordem de equipe na Mercedes, o que contraria tudo o que o George Russell vinha falando nos últimos anos, o Alonso pontuando, e eu vi vocês me cobrando um sorriso sobre isso, então aqui está o sorriso. Eu ainda espero mais do Alonso, mas já pontuou já alguma coisa. E claro, a gente tem que entender o que foi que rolou com o Carlos Sainz, porque do nada ele contrariou a primeira regra da Fórmula 1, que é nunca bater no seu companheiro de equipe. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui para falar do pós-corrida do GP da Holanda, em que eu pego as explicações das equipes, de tudo que aconteceu, e tento mostrar para vocês os principais momentos e highlights do que tivemos no último final de semana. Então, caso seja novo, inscreva-se no canal, clica no like e vamos entender o que aconteceu com o Sainz. Perto do final da prova, o Carlos Sainz estava na frente do Alexander Albon, que vinha mais rápido e estava com pneus mais novos. E quando o Sainz tentava defender a posição contra o companheiro de equipe, ele acabou errando, fritou pneu, bateu no Albon e foram os dois para fora da pista e, claro, avariaram muito o carro da Williams. De acordo com o piloto espanhol, ele acabou tomando um solavanco ali perto do final da reta, o que obrigou ele a tentar se virar com o que dava ali e tomou a decisão de acabar fritando o pneu para evitar o pior, mas não conseguiu, acabou batendo no Albon, e o Albon, que não estava sabendo de nada que estava acontecendo, só queria fazer a curva dele, acabou sendo a maior vítima da situação. E isso seria algo até ok, ocasional, comum. Só que com a temporada que o Sainz vem tendo e logo depois dos últimos acontecimentos, torna isso bem mais grave. Os caras acabaram de renovar contrato, eles serão os próximos pilotos da Williams na próxima temporada. E com tudo que tá acontecendo com o Sainz, a má fase dele, ele vai e faz isso com o super salário que ele vai receber. O pessoal fala que é algo em torno de 30 milhões de dólares ou euros, acho que de dólares. Então, cara, por que isso tudo tá acontecendo com o Sainz? Porque a gente esperava muito mais dele. Eu mesmo fazia propaganda gratuita aqui do Sainz, falava que ele iria ser um dos principais reconstrutores da Williams, porque ele sempre deixava a equipe numa situação melhor quando ele chegava. Mas essa temporada, eu vou dizer pra vocês, tudo deu errado na Williams. Os pilotos acabam se batendo na pista, o carro que é atrasado, o carro não consegue ir bem, e mesmo assim o Sainz já avisou que se tá ruim pode piorar até o GP de Baku, né? De acordo com ele, o carro da Williams vai ter que fazer muitos testes até Baku, porque parece que o prognóstico não é nada positivo até o Azerbaijão. Então, para você que torce pra Williams e pro Carlos Sainz, muito boa sorte, porque um tá ganhando muito dinheiro e também tá batendo carro, né? Mas bem, falando agora de equipes mais importantes pro mundo, né? Aston Martin, eu tô brincando, calma. De pilotos mais importantes do mundo também, no caso do Alonso, aqui não tô brincando. Ele pontuou, senhoras e senhores, para vocês que me cobraram a felicidade no último vídeo, cá estou eu aqui para dizer que estou muito feliz sim de ver o meu piloto favorito pontuando, enfim, na Fórmula 1, pontuando de novo, tá? Porque ele pontuou com aquele barco lá em Mônaco. E agora na Holanda ele pontuou com um carro que estava com o motor atualizado, é verdade, estava sofrendo um pouco, é verdade, mas nas curvas o Alonso estava ganhando muito tempo. Tinha até um momento da corrida em que ele estava conseguindo vencer carros com motores muito melhores. Não que fosse difícil, né? Já que qualquer motor naquele grid é melhor que o da Aston Martin hoje. Mas, independente, o chassi estava conseguindo superar o motor. O Alonso terminou a corrida na zona de pontos de novo. Claro que não vai tirar a Aston Martin da penúltima posição ainda, é verdade. Mas as coisas estão encaminhando para, quem sabe, já imaginou a Aston Martin terminar na frente da Williams? Já imaginou? É possível, tá? É possível. Eu acredito. Vamos, Alonso. Sou mais você. Vamos juntos. Bom, o Alonso terminou a corrida bem motivado. E pelo que falam, já existe uma certa conversa para renovação, tipo 1+1. O Alonso, que já tá caminhando para os seus 46 anos já quase, falam de um contrato de 1+1, tá? Claro que é muita especulação de Twitter, eu não vou confirmar aqui, mas pelo que falam lá também, falaram na transmissão, é que ele tá bem motivado e que se a equipe precisasse dele, ele que estaria lá. E tirar o Alonso do automobilismo seria bem difícil, e tirar ele da Fórmula 1, ele motivado, com o carro em evolução, seria ainda mais difícil. Porque o foco dele para ficar na categoria não é bem o carro, e sim a categoria em si. E conforme os problemas de super clipping
e do próprio regulamento em si, de bateria e tal, estão sendo pouco atenuados, a gente não tá falando muito, a gente tá focando exatamente na corrida e do que acontece com treta de piloto, briga de equipe e tal, as coisas vão ficando mais favoráveis para ele ficar. E bom, eu não poderia estar mais feliz em relação a isso, porque eu ainda sonho de encontrar o Fernando Alonso para trocar uma ideia, gravar um vídeo, quem sabe, participar de algum conteúdo aqui do canal. Eu ainda espero que isso aconteça, espero que ele não aposente, porque eu ainda quero conversar com um piloto que pode ser o mais longevo da história da Fórmula 1, sendo um campeão mundial. Eu vi uma postagem que eu vou elaborar um vídeo logo depois, um vídeo mais completo, tá? Tipo um ensaio, um mini documentário, dizendo que, bom, a longevidade do Alonso é como se o Ayrton Senna tivesse corrido na Fórmula 1 até 2011. É como se o Michael Schumacher tivesse corrido até, sei lá, 2017, 2020, sabe? É esse tipo de coisa. Na verdade, o Schumacher não. Como se o Schumacher tivesse corrido ali até 2015, 2016, por ali. Mas é uma longevidade muito grande. O Alonso chegou na Fórmula 1 em 2001. Estamos em 2026. Ele ficou, sim, 2 anos de fora, é verdade. Mas ele pode correr até 2028. Se ele renovar esse contrato de 1+1 e completar o máximo possível. Então é um piloto que ele desafia a idade, desafia a longevidade. E mesmo com o carro ok, ainda em evolução, ele consegue jogar na zona de pontos. Então, por favor, Aston Martin Honda, me dá uma última dança do Alonso brigando pelo título. Ele nem precisa ganhar o título. Ele só precisa ganhar umas 2 corridas aí. Eu já fico feliz. Mas bem, tá aqui o meu statement sobre o Alonso, sobre a pontuação dele. Agora vocês podem ficar tranquilos, eu estou sorrindo muito bem. Ontem eu tava um pouco tenso pra gravar um vídeo, na verdade, porque, bom, dia de Bavina, a Vitória perdeu. E, bom, tava aqui com a minha namorada, eu queria curtir o dia com ela, eu queria, a gente acabou saindo e tal, então eu tava um pouco ansioso, né? Queria curtir o dia com a minha namorada, teve corrida, tive que gravar vídeo pra vocês. Mas era por isso, tá? Tô justificando o sorriso, né? Enfim, próximo tema. Eu vi alguns de vocês falando que o Russell, ele tava se mostrando um piloto fraco, que ele não era um piloto para disputar título mundial, e que ele acatou uma ordem de equipe da Mercedes. E eu não concordo com a parte que ele é um piloto fraco, até porque para um cara estar na Fórmula 1 ele não é fraco. Mas eu também concordo que a forma como ele acatou a ordem de equipe, a forma como ele abriu para o Antonelli foi bem, assim, bem gratuita, né? Ele não reclamou, não falou nada. Eu acho que o que acontece com o George Russell é muito aquela frase, o peixe morre pela boca, sabe? Porque nas últimas temporadas, o Russell ficou falando que, se eu tivesse o carro da McLaren em 2024, eu ganharia o título. Se eu tivesse o carro da Red Bull, eu ganharia o título. Se eu tivesse correndo contra esses caras aí, eu seria o campeão. E ele ficava, volta e meia, espetando os pilotos da McLaren, porque uma catava a ordem de equipe da outra. Ele falava algo como, eu jamais faria isso, ou algo do tipo. Chegamos a 2026... O piloto Antonelli tem o melhor carro do grid junto com ele, tá superando ele, tá sendo o líder do campeonato com uma boa vantagem. E numa corrida como a Holanda, em que deu de presente a possibilidade do Russell brigar contra o Antonelli para tentar manter a sua posição, ele preferiu fazer algo pelo bem da equipe, que foi dar a posição para o Antonelli e impedir o Hamilton, que estava atrás, de chegar no italiano. E parando para pensar na ordem de equipe da Mercedes, não foi errada. Como equipe, não foi errada. Porque era o trabalho do Russell fazer isso mesmo. A estratégia dele era diferente, a do Antonelli era mais rápida, o Antonelli ia ultrapassar o Russell de alguma forma, então talvez ele segurasse o Antonelli, ele perderia mais tempo e perderia a posição pro Hamilton, é verdade. Mas a forma como aconteceu é que faz a gente começar a criticar um pouquinho o Russell. Porque nos anos anteriores ele falava uma coisa e quando ele tem a oportunidade de provar isso, ele faz outra. Ele faz justamente aquilo que ele vinha criticando. Ele não corresponde com aquilo que ele vinha falando. Então é isso que está acontecendo por lá e por isso que a gente viu com maus olhos essa questão da ordem de equipe. E muito por isso também que os pilotos da Ferrari meio que se desentenderam durante a corrida. Justamente por causa de uma ordem de equipe não obedecida por um piloto que não tinha que desobedecer. Foi o caso do Leclerc. Durante a corrida, Hamilton e Leclerc tinham estratégias diferentes. O Leclerc poderia ter feito esse papel do George Russell, de segurar os caras que estavam atrás, mas terminou que o Leclerc segurou o Hamilton, que é companheiro de equipe. Hamilton até se irritou muito, dizendo que, parabéns por fazer um trabalho me segurando aqui atrás e me fazendo perder tempo. Que acabou custando um pouco, porque quando o Hamilton estava brigando contra o Russell, antes de darem um VSC, ele poderia já ter ultrapassado antes do VSC ou depois do VSC, porque eles estavam bem próximos. Então,
talvez aquele tempo que ele ficou atrás do Leclerc teria sido a volta que ele precisava para ultrapassar o Russell logo depois. Mas bem, acabou não acontecendo. O Hamilton reclamou, dizendo que, poxa, como é que eu não vou ficar irritado quando é com a Mercedes, os caras brigando pelo título, eles obedecem, e aqui o cara que deveria estar me ajudando, o cara que tá fora da briga pelo vice-campeonato, ele tá me atrapalhando. Então a gente vai ter que discutir isso internamente, porque tem coisas que não podem acontecer, porque, em outras palavras, o que o Hamilton diz? Pô, gente, eu tô melhor que o Leclerc, eu tenho mais ritmo que o Leclerc, eu tava mais rápido que o Leclerc, por que o Leclerc me segurou? Enquanto isso na Mercedes, os caras deixam isso acontecer. Ou seja, me prejudicaram 2 vezes, porque o cara da Mercedes que obedeceu me segurou, e o meu piloto que desobedeceu também me segurou. Basicamente foi isso que o Hamilton disse. E sim, é um caso inverso do que aconteceu na Mercedes, e é um caso que também a gente vale criticar um pouco, porque se o Leclerc dizia tanto que ele colocava a Ferrari acima de tudo, por que ele tá prejudicando a própria equipe nesse sentido, sabe? Mas terminou que deu elas por elas, nada mudou assim na Ferrari e tal. Mas já mostra mais uma vez que, embora a ideia de que os pilotos da Ferrari se gostam e tal, novamente, no caso do Leclerc, ele mostra que ele vai pensar primeiro nele. E pela primeira vez em muito tempo, parabéns Leclerc por ser o piloto que pensa em si, mas fez isso na hora errada. Bom, quero saber suas opiniões. Comenta aqui embaixo, se gostou do vídeo não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. E fiquem de olho nos próximos dias que teremos mais um vídeo especial saído à noite sobre alguma equipe de Fórmula 1 e, claro, algum outro carro de automobilismo que eu gosto bastante e eu quero compartilhar com vocês. Então fique de olho, está começando a sair vídeos essays, vídeos redações, vídeos bem feitos, bem editados para vocês se divertirem durante a noite e, claro, enfim, durante a semana. Enfim, já fiz um vídeo sobre a Audi, tá aqui aparecendo na tela, clica lá, eu te vejo lá, a história inteira do automobilismo da Audi e, claro, se quiser ver outro vídeo, fica comigo, clica aqui em 1 segundo e te vejo lá. Tamo junto.